A Pablo Vittar é potencialmente uma das artistas brasileiras mais famosas do planeta hoje. Eu só catando ele aqui, olhando a loirona, a boneca. Quando ele vê o tamanho da boneca. Mas a história dela não começa num palco lotado, não. Muito pelo contrário. Ela começa em uma cidade pequena do Maranhão, com um menino afeminado que apanhava na escola, era humilhado todos os dias e eu via constantemente que nunca ia ser ninguém na vida. Só que essa criança, anos depois, ia se tornar um nome mundialmente conhecido pelo seu próprio trabalho artístico. Porque você tem gogó? Você tem gogó? Mas o caminho entre esses dois mundos foi muito mais pesado do que a maioria das pessoas imagina, porque antes dos milhões de seguidores, dos festivais internacionais e das músicas que explodiram no mundo inteiro, teve pobreza, teve preconceito, teve violência, teve depressão, teve rejeição, teve uma batalha enorme para simplesmente existir sendo quem ele era. A gente tá no mês do orgulho LGBTQIAPN+, e ao longo desse mês, assim como eu fiz no ano passado, eu vou trazer vídeos falando um pouco mais sobre a jornada de alguns dos maiores ícones incompreendidos e polêmicos dessa comunidade. Talvez com algumas nuances que você nunca tenha visto. Me chamo Alex Alves, mas pode me chamar de Baú. Antes da gente começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Quando você não é inscrito, pode ser que o YouTube nunca mais te mostre ou recomende vídeos do Baú, e aí você nunca mais vai me ver. E se você já foi inscrito, deixa seu like e vem fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Apoiando o Baú, você vem pro nosso grupo exclusivo do Telegram, tem figurinhas aqui nos comentários, tem vídeos antecipados e exclusivos também. É só clicar em Seja Membro ou no link da descrição desse vídeo. Pablo Rodrigues da Silva. Ele nasceu no dia 1º de novembro de 1993, em São Luís do Maranhão. E sim, gente, o nome dele é Pablo. Muita gente lê como Fábulo, porque é com PH, tá? Mas é Pablo mesmo. Ele já explicou essa história do nome dele antes. Seu nome é Fábulo, né? Fábulo. PH, a gente vai colocar P-H-A-B-U-L-L-O. Daí decorei. Por que na hora de fazer o nome artístico você não colocou, tipo, Fabulosa? Não, porque quando eu era pequena, no pessoal da escola, eles ficavam me zoando, porque meu nome era Fábulo. Mas se lê Pablo, normal. O H tá ali só pra enfeitar mesmo. Tá. Daí que vem o nome Pablo, então. E o Vittar, segundo a própria Pablo, vem de uma amiga drag que ela tem, que é a Ashley Vittar. A Pablo disse que queria um sobrenome ali com o mesmo número de letras que o nome dela, e esse era um que se encaixava perfeitamente dentro dessa proposta. Mas voltando à infância de Pablo, a gente sabe que ele é filho da dona Verônica Rodrigues, que é técnica de enfermagem. Ele tem 2 irmãs. Não sei se você sabia, mas uma dessas irmãs de Pablo é gêmea dele. Ela se chama Pamela, com PH também. Legal, né, gente? O pai biológico da Pablo não fez parte da vida dela. A própria Pablo já falou em algumas entrevistas que nem chegou a conhecer esse pai biológico, porque ele abandonou a mãe dela ainda durante a gravidez. Então a história da Pablo Vittar já começa com uma figura muito comum na vida de muita gente brasileira, que é uma mãe solo segurando tudo praticamente sozinha. Mas aqui já vale pontuar uma coisa importante também. A dona Verônica, mãe da Pablo, é uma personagem essencial na vida dela. Porque é muito comum, na maioria das histórias LGBTQIAPN+, a família aparecendo como o primeiro local de rejeição das pessoas. No caso da Pablo, apesar de toda a dificuldade, a mãe e as irmãs dela sempre aparecem como uma base de apoio muito forte na trajetória dela. Isso faz tanta diferença, gente. Tanta diferença. Porque existir sendo uma criança afeminada em uma cidade pequena, em um ambiente conservador, já é difícil. Agora, existir nesse cenário, sem nenhum apoio dentro de casa, costuma ser devastador. A Pablo passou parte da infância e adolescência em cidades do Maranhão e também do Pará. Ela viveu em locais como Santa Inês, Caxias e Santa Isabel do Pará, que são cidades relativamente pequenas lá no norte do Brasil. E é importante a gente entender o contexto disso. A gente não está falando de uma criança que cresceu em um ambiente artístico, cercada de pessoas do meio, de empresário, de contatos, de estrutura, de gente abrindo porta, ou de um ambiente propício para que surgisse ali uma artista drag. A
Pablo vem, gente, de uma realidade bem simples, do interior, bem distante do eixo Rio-São Paulo, que é onde a indústria cultural brasileira costuma concentrar quase tudo, especialmente recursos financeiros. E não vamos fingir que isso não faz diferença, porque faz sim. Dinheiro faz diferença, gente. Eu acho que por isso a história da Pablo seja tão simbólica, porque ela não era o produto óbvio que o mercado brasileiro imaginava exportar algum dia, né? Gente, é uma drag queen maranhense, afeminada, com aquela voz aguda, o corpo fora do padrão masculino tradicional, fazendo música pop com tecnobrega, forró, funk e mantendo as referências do norte na sonoridade dela. Isso durante muito tempo, gente, se a gente voltar lá no passado, seria visto pela indústria como algo totalmente impossível. Mas foi justamente isso que virou o diferencial dela. E por falar em diferente, desde criança, a Pablo já era visto como diferente. Ele já falou que sofria bullying na escola por causa da voz fina e porque ela gesticula demais. E aqui eu acho que muita gente LGBTQIAPN+, vai entender muito bem do que ela tá falando, né? Porque antes mesmo de uma criança entender sobre sexualidade, sobre identidade, gênero, ou entender qualquer coisa, gente, o mundo já percebe tudo para ela. O mundo olha para o menino afeminado e já começa a punir ele, a punir no apelido, punir na piada, na agressão, na exclusão, no jeito de olhar. Quantas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, podem falar que nunca foram vítimas de um olhar silencioso que diz mais do que 1000 palavras. E para as crianças afeminadas como a Pablo, isso é desde sempre. E quando a criança começa a crescer e a perceber o que aqueles olhares silenciosos querem dizer, o que eles significam, muitas vezes uma partezinha dessas crianças vai se apagando, ela vai perdendo o brilho, ela vai se escondendo, ela vai morrendo pouco a pouco. Quando a Pablo fala da infância dela, ela não tá falando de uma experiência isolada, ela tá falando de uma experiência coletiva. É a história clássica de muita gay afeminada que cresceu ouvindo que era errada antes mesmo de entender quem ela era. Isso é uma violência, gente, tão profunda que uma criança nem tem vocabulário pra se defender. E numa boa, gente, a maioria dos adultos também não tem, não. A pessoa só entende que a existência dela incomoda. E esse incômodo vai moldando a cabeça dela de uma maneira devastadora, de verdade. Mas sabe qual foi o fator-chave para que a Pablo conseguisse passar por essa fase sem sair destruída? Foi o amor de uma boa mãe. No primeiro dia, me bateram. E foi horroroso. Pablo, você vai amanhã pra escola assim, porque a sua vida inteira vai ser desse jeito. Se você se esconder, vai ser pior. Que privilégio da Pablo, né, gente, ter nascido em uma família que, mesmo com escassez financeira, tinha uma estrutura, né, e tinha amor. Uma estrutura de amor que poucas têm até hoje, infelizmente. Tem uma coisa curiosa na Pablo. A música sempre aparece como uma espécie de refúgio, de caminho para ela. Ela começou a cantar muito nova. Ela começou tudo participando de coral de igreja e fazendo apresentações em festas de família, de escola e de programas regionais também. Pablo Knows! Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal de querido. casa. Bom dia. Você tá fazendo a Independence Day, não é isso? Isso aí, a Independence Day. Então a Pablo já cantava desde cedo. A música fazia parte da vida dela. Isso é muito importante porque muita gente conheceu a Pablo primeiro como a drag que canta. Só que a cantora veio antes da drag famosa. A voz já estava ali. O desejo de palco, de ser artista, já estava ali desde sempre. E olha como que isso é bonito e triste, né? A mesma voz que era motivo de bullying na escola, anos depois virou a ferramenta que fez ela conseguir ser reconhecida no mundo inteiro. A voz que era usada para humilhar virou instrumento de poder dela. I'm bulletproof, nothing to lose. Fight away, break your shame and take you away. Fight away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Na adolescência, a Pablo chegou até aquele momento de chamar a mãe pra conversar e contar que ele era gay, gente. E segundo ela mesma, a mãe ficou zero surpresa quando ela trouxe essa revelação. E o apoio da mãe, gente, a Pablo continuou exatamente como já era antes. Aquele apoio de amor incondicional, que é o que se espera de uma mãe. E isso, nesse caso, não é trivial também, tá, gente? Porque a gente tá falando de uma pessoa que cresceu em um Brasil muito mais fechado do que hoje em dia. Não era essa internet cheia de referência
LGBTQIAPN+, não tinha uma Pabllo Vittar, uma Glória Groove, uma Pepita na TV, pra uma criança olhar e pensar, eu posso ser isso aí. A própria Pabllo já disse que quando ela era pequena, não tinha alguém na música popular que chegasse até ela e que ela conseguia olhar falando, eu posso ser isso aí, sabe? Ela cita o Ney Matogrosso como uma figura quase divina, meio distante de tudo, e é exatamente aí que a importância da Pabllo começa antes mesmo do sucesso musical, porque hoje, querendo ou não, existe uma geração de crianças e adolescentes que olha pra Pabllo e entende que existe um caminho possível ali. Isso pra um local que nunca teve referência, que é o da música, é gigantesco, gente. Quando a Pabllo tinha 16 anos, ela se mudou pra Indaiatuba, em São Paulo, tentando começar uma carreira artística. Só que como todo mundo que não nasce com muitos privilégios, a realidade dela foi chegar e colocar o sonho em segundo plano ali pra conseguir, antes de mais nada, sobreviver. Então a Pabllo trabalhou em lanchonete, em salão de beleza, como operadora de telemarketing, e depois de um tempo, ela se mudou para Uberlândia, em Minas Gerais. A Pabllo foi aprovada no curso de Design de Interiores da Universidade Federal de Uberlândia. Ali naquele momento, gente, a Pabllo começou a se apresentar como cantora. E aí nasceu a Pabllo Vittar. Inclusive esse nome, Pabllo Vittar, né, é uma outra coisa que foi bastante polêmica por muito tempo, porque questionaram muito o fato de uma drag usar um nome tipicamente masculino. E a Pabllo se identifica como uma pessoa de gênero fluido. Ela já se definiu como homem gay, drag queen, com gênero fluido e sempre explicou que não é uma mulher trans. Para ela, tanto faz você se referir a ela como a Pabllo Vittar ou como o Pabllo Vittar. Por isso que você vai ver nesse vídeo aqui eu me referindo a ela como a Pabllo ou como o Pabllo, porque tá tudo bem para ela. Ela sempre brincou e atravessou esses limites entre masculino e feminino do jeitinho dela. E isso por si só já incomoda muita gente. Ela não tá nem aí, gente. Pabllo também. O Pabllo também? Também. Mas ele não é um homem? Mas é drag. Ah, o drag! E aí chegamos em 2015, que foi o ano da virada de Pabllo Vittar. Ela fez uma versão da música Lean On, do Major Lazer, com o nome de Open Bar, e virou um fenômeno na internet. Gente, em pouquíssimos meses, essa música, o clipe dessa música, bateu a marca de 1 milhão de visualizações no YouTube. E olha, isso aconteceu em 2015, tá? Era um número gigantesco, não era uma internet atual que qualquer pessoa bota uma câmera no chão, dança, uma música estourada e acorda com 3 milhões de views, não, tá? Era outra realidade. Mas para além dos números, eu acho que Open Bar deixou uma mensagem muito clara pra gente. Tinha alguma coisa ali. Tinha uma figura com presença, tinha voz, tinha um deboche, tinha pop, tinha Brasil, tinha drag, tinha internet. Era tosco? Pra muita gente, sim. Era simples? Era muito simples. Mas tinha uma coisa ali que muito artista com orçamento milionário não tem, gente, que é presença. A Pabllo aparecia e era simplesmente impossível não olhar pra ela. Mas até ali, gente, era uma coisa da internet, era uma coisa muito nichada, e foi justamente depois de Open Bar que a vida da Pabllo começou a mudar de verdade. Esse vídeo de Open Bar chamou tanta atenção que os produtores do programa Amor e Sexo da Globo convidaram ela para integrar a banda desse programa. E, gente, foi lá que aconteceu um dos momentos mais importantes e lindos da história dela. Porque a dona Verônica, mãe da Pabllo, sempre apoiou o filho, sempre. Mas tinha uma diferença enorme entre apoiar o filho gay ali e ver pela primeira vez a artista drag Pabllo Vittar nascendo na frente dela. No ano de 2016, durante uma gravação desse programa, a mãe da Pabllo entrou no palco de surpresa. E foi a primeira vez que ela viu a Pabllo completamente montada como drag queen. Gente, não tem como assistir esse vídeo sem se emocionar, olha só. Isso não é só uma mãe vendo um filho cantar, gente. Isso é uma mãe vendo uma parte inteira da identidade do filho ganhar vida. É quase como se ela estivesse conhecendo uma nova versão dele. E olhando hoje, sabendo tudo o que aconteceu depois disso e onde a Pabllo chegou, isso parece até cena de filme, gente. Naquele palco ali tava uma drag queen que ainda era desconhecida do grande público. E aí você pensa que poucos anos depois ela ia se tornar uma das artistas brasileiras mais famosas desse planeta. Em 2017, a Pabllo conseguiu lançar o primeiro
primeiro álbum de estúdio dela, que é o Vai Passar Mal. E aí o Brasil realmente não teve mais como fingir que não estava vendo aquilo tudo acontecer. Esse álbum consolidou a Pabllo como uma artista pop de massa, era uma drag queen, chegando onde nenhuma outra chegou antes na história da música brasileira. E o mais interessante aí, gente, é que esse disco tinha uma mistura muito brasileira. Era pop com eletrônico, techno melody, forró, arrocha, funk. Era uma mistureba que era a cara do Brasil. É lindo demais, gente, ver isso, que a Pabllo não tentou virar uma cópia brasileira de alguma diva pop americana. Ela pegou a estética de diva pop e jogou dentro do Brasil, de verdade. Isso foi muito inteligente, porque a Pabllo não ficou famosa apesar de ser brasileira. Ela ficou famosa justamente porque ela transformou a brasilidade dela em produto pop. E pra quem achava que aquele fenômeno, né, já era o auge dela, você se enganou, tá? Depois disso, a Pabllo foi tendo auge depois de auge, gente. A Pabllo nunca cansou de vencer. Ai, que delícia! Um dos momentos mais marcantes da carreira dela veio com a parceria que ela fez com a Anitta e o Major Lazer. Essa parceria com a Anitta, inclusive, até rendeu uma desavença entre elas, né, que acabou durando anos, mas que já foi resolvida. 70 mil dólares, amor! Tô devendo 70 mil dólares. Só que na época, vocês têm noção, gente, do que foi a gente ver uma drag queen brasileira, maranhense, que anos antes estava gravando um clipe com um orçamento de centavos, agora numa música com Anitta e Major Lazer, música indicada ao Grammy Latino? Isso é um absurdo, e não é absurdo no sentido de, nossa, que surpresa, não, é absurdo no sentido histórico mesmo. Essa trajetória simplesmente não existia antes no Brasil. A Pabllo Vittar acabou virando um nome tão grande, tão conhecido, que começou a gerar muito incômodo, né? Porque ela virou um símbolo e todo mundo no Brasil agora sabia quem era Pabllo Vittar. Não era mais uma artista de nicho. E quando uma pessoa LGBTQIAPN+, vira símbolo e estoura a bolha, gente, especialmente uma drag queen afeminada, popular, bem-sucedida, vira alvo. A Pabllo passou a ser atacada por vários veículos conservadores. Ela virou alvo de fake news, ela foi usada em briga política, ela virou motivo de campanha de ódio na internet. Teve gente falando que ela era uma ameaça à família, ameaça à infância. Ameaça à moral, ao Brasil, à camada de ozônio, a tudo. Isso diz muito mais sobre o Brasil do que sobre ela, né? Porque a existência de uma drag queen cantando pop acabou sendo tratada por muita gente como se fosse uma crise institucional da nossa nação. Mas é aquela coisa, né, gente? Se você tá virando dor de cabeça pra esse tipo de gente, por mais doído que seja, provavelmente é porque você tá fazendo a coisa certa. E de lá pra cá, a Pabllo fez shows pelo mundo afora, no Coachella, inclusive, lançou vários discos, músicas, misturou ali gêneros, fez parcerias épicas e sempre manteve a sonoridade dela conectada às origens que ela tem e que fizeram ela ser famosa. Isso é muito simbólico, porque mostra uma artista que poderia simplesmente tentar se pasteurizar ali, né, para poder agradar o mercado nacional e o internacional também. Mas ela fez o caminho oposto. Ela pega o que muita gente no Brasil trata como brega, como menor, como música ruim, e coloca isso em uma embalagem pop. Então notem que a Pabllo não somente se tornou uma artista importante para pessoas LGBTQIAPN+, não. Ela também ajudou a dar visibilidade a uma cultura musical brasileira que muita gente esnoba. A Forbes chegou a chamar a Pabllo Vittar de a drag queen mais popular do mundo. E olha que maravilhoso isso, gente. De repente, uma das imagens mais fortes do Brasil no mundo era uma drag queen maranhense cantando pop com tecnobrega. O mundo é muito maravilhoso às vezes. Uma drag. Lia Clark. Uma drag boa. Lia Clark. Tudo bem que isso fez com que a Pabllo Vittar e a RuPaul tivessem uma rixa ali meio velada. Eu sei que tudo vai ficar bem. Não é a RuPaul, não. As duas negam sempre, mas entre os fãs existem os boatos que sempre ressurgem sobre o fato de existir algum clima de tensão entre elas. Recentemente, a Pabllo também voltou à parada global do Spotify com a música Lullaby. Essa música chegou ao top 50 mundial do Spotify e foi a primeira vez que uma artista drag conseguiu isso, tá? A música chegou ao top 15, inclusive. E é sensacional ver que, mesmo depois de tantos anos de carreira, a Pabllo continua quebrando
quebrando barreiras e conquistando coisas novas. Ela não foi uma febre passageira. Ela não foi uma modinha LGBTQIAPN+, não foi uma artista de um hit só. Ela foi se adaptando, se moldando, errando, acertando, mas sempre presente, com ou sem banda. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da Pabllo é justamente o fato de que ela sobreviveu a todas essas tentativas de redução que foram impostas a ela. Tentaram colocar ela como meme, como produto de nicho, como artista sem talento, como ameaça moral, como fenômeno passageiro, e ela continuou. Esse é o grande ato de resistência da Pabllo Vittar. A importância da Pabllo para a comunidade LGBTQIAPN+ brasileira é impossível de medir, gente, não tem como. É impossível porque ela acontece em muitas camadas. Tem a camada da representatividade, por exemplo, é uma drag queen brasileira, afeminada, de gênero fluido, nordestina, popular e internacional. Gente, só isso aí já é algo gigantesco. Mas tem a camada econômica também. A Pabllo provou que existe mercado, existe público e existe dinheiro interessado em artistas da comunidade fora da camada de coadjuvante ou de comédia. Tem a camada simbólica também. A Pabllo virou referência para um monte de criança e adolescente que antes não via ninguém parecido com eles ocupando esses espaços. E tem a camada cultural também. Eu acho que a Pabllo revolucionou a percepção pública sobre drag queen no Brasil. Antes, para o grande público, drag era sempre humor, boate, personagem, carnaval. A Pabllo colocou drag queen na música popular brasileira. Era drag queen tocando nas rádios. Era drag queen no topo dos charts. Isso abriu porta para muita gente. E ainda bem, né? Durante muitos anos, as pessoas como a Pabllo Vittar eram aceitas só se elas estivessem em um local de piada, de caricatura ou do entretenimento controlado. O Brasil sempre adotou, gostou da bicha engraçada, da drag palhaça, da travesti cômica, desde que ela não ocupasse espaço demais, desde que ela não ganhasse dinheiro demais e desde que ela não fosse poderosa demais também. E a Pabllo destruiu isso. Ela foi pro protagonismo de tudo. Ela cantou, ela sensualizou, ela desafinou, ela acertou, ela bateu recorde, ganhou prêmio, foi atacada, voltou ainda mais grandona e obrigou o Brasil a lidar com uma figura LGBTQIAPN+, que não tava ali só pra fazer os outros rirem ou pra ser chaveirinho de ninguém, não. Ela tava ali pra ser a protagonista, a estrela, o centro de tudo. A Pabllo Vittar representa um Brasil que mudou, e mesmo que uma parte do país finja que não, ela representa isso. É uma história linda de um menino afeminado lá do Maranhão, que em outro tempo, outra época, talvez fosse condenado a passar a vida inteira se escondendo, tentando abaixar a voz, controlando o gesto, pedindo desculpas só por existir. Em vez disso, ela virou uma das maiores artistas pop desse Brasil e do mundo. A trajetória da Pabllo Vittar não apaga o preconceito e não resolve a violência contra pessoas LGBTQIAPN+, não. Ela não transforma o Brasil em um local seguro, mas ela cria imagem. E imagem importa. Porque quando uma pessoa como a Pabllo chega onde ela chegou, ela mostra que aquele local também pode ser nosso. Você pode gostar ou não da música da Pabllo. Você pode achar que ela canta muito, que ela canta pouco, que ela canta mais ou menos. Você pode gostar de uma era, odiar a outra, ser fã, não ser fã. Só que reduzir a Pabllo a uma opinião musical é muito pequeno perto do que ela representa de verdade. A Pabllo é um fenômeno cultural. Ela é uma resposta muito barulhenta para uma sociedade que passou muito tempo falando que pessoas como ela tinham que ficar caladas. Essa é a maior simbologia dela. Essa foi a grande vingança dela, inclusive. Não foi responder a cada ataque, não foi convencer cada hater. Foi existir em voz alta, em caps lock, gritando. Foi pegar tudo aquilo que um dia usaram contra ela, que eram a voz, o jeito, a feminilidade, o exagero, o ser diferente, e transformar isso tudo em uma carreira, em arte, em dinheiro, em poder e em revolução cultural. Isso, gostando ou não, gente, é motivo de muito orgulho pra gente. Então, obrigado, Pabllo Vittar, por você revolucionar a cultura LGBTQIAPN+. Isso é foda. Baú! Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui, porque ao longo desse mês do orgulho, a gente vai ter mais vídeos biográficos de grandes personalidades da comunidade para relembrar, conhecer e entender um pouco mais essas pessoas. Me conta nos comentários se você gostou da história da Pabllo e quem você quer ver nos próximos vídeos também. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.